Fala rapaziada, sejam bem-vindos a este que é o nosso 84º vídeo aqui no canal, vídeo número 84. E no vídeo de hoje, rapaziada, eu queria falar um pouco sobre esse livro aqui, que a capa dele aqui no Kindle ficou bugada, porque eu comprei meio que numa pré-venda. Tinha acabado de subir o livro aí na Amazon, estava muito ansioso para ler, eu comprei e ficou meio bugado. Eu queria falar com vocês um pouco sobre o livro, sobre as ideias que esse livro traz. Não vou ler as anotações aqui, posso ler em outro momento, em outra ocasião. Eu queria falar alguma coisa mais em geral assim do livro. É um livro que eu gostei muito, é um livro... O livro se chama Arta, Riqueza, o Poder da Riqueza Material e Espiritual. É um livro profundo, é um livro que abre sua mente e é um livro que com certeza pode mudar sua vida. O autor diz que durante o livro que os conceitos ali não são nada, tem alguns conceitos que são autorais, mas a maioria é retirado do Homem Mais Rico da Babilônia, Segredos da Mente Milionária, entre outros livros aí de cunho financeiro, mas a parte autoral dele também é muito, muito bela, muito legal. Rapaziada, um dos princípios do autor é o seguinte: a cultura, a tua sabedoria, é a única coisa que ninguém, absolutamente ninguém, pode te tirar. Seu dinheiro, sua riqueza, sua casa, seus bens materiais, até a sua vida, podem ser tirados de você. Mas a sua sabedoria e sua cultura, o quanto você é culto, o quanto você se intelectualiza, o quanto você muda a sua mentalidade, isso ninguém pode te tirar. Então, esse é um dos princípios aí do Arta, você desenvolver cada vez mais sua cultura, lendo bons livros, lendo sempre coisas que edifiquem você, né, que tragam bons pensamentos para você, bons sentimentos, não ficar lendo notícia ruim, tragédia e coisa triste. O Arta tem uma filosofia que é a seguinte: pensa num pássaro. O pássaro ele tem duas asas. Você é como se fosse um pássaro, em que uma das suas asas é seu lado espiritual e a outra asa é o seu lado material. Se você tiver com um dos dois ruim, capengando, você vai voar torto. Então, a ideia é de que para você voar reto, para você voar bem, você tem que estar com o seu lado material e seu lado espiritual bem alinhados. Não é você virar um ermitão, ele critica muito isso. Não é você virar um ermitão e ir para as montanhas virar um monge, virar um eremita que não vê ninguém, porque isso também você tem que ter um lado material, mas também isso não te ilumina, não te desafia. Vamos supor que você vire um desse. Como que você vai ser iluminado se você não luta contra os prazeres da carne, por exemplo? Como que um monge desse não tem problemas com, por exemplo, pornografia, com desejar uma mulher, com comida em excesso, com gordura, porque lá nem tem. Lá nesses montes nem tem comida, não tem mulheres, não tem. Então como que ele vai se tornar uma pessoa que consegue se controlar se ele não tem esses desejos, se ele não se expõe para esses desejos? Então, o autor defende muito isso, que o ideal seria você se tornar um iluminado em sociedade. Em sociedade que você consegue se desenvolver, consegue lutar contra seus instintos mais primitivos e assim se tornar realmente uma pessoa com arta, tá? Que é o poder da riqueza material e espiritual. O livro é dividido em 5 construtos, tá? O gênio financeiro também, os 5 construtos, o gênio financeiro, a energia do futuro e se tornar imparável. Os 5 construtos é uma coisa que a gente pode abordar em outro vídeo, porque a gente pode adentrar cada vez mais em cada construto. A energia do futuro, podemos dizer que é uma parte
mais mística, / científica, que ele aborda várias teorias da física quântica que afirmam que o tempo não existe, que existe multidimensionalidade, que existem várias dimensões ocorrendo ao mesmo tempo. E são várias teorias, tá? E quando você observa essas outras dimensões, essas outras realidades, você colapsa a função de onda e traz para sua realidade, traz pelo menos a energia dessa realidade para sua vida atual. Mas assim, tanto na física quântica, isso são teorias, quanto no livro. Porque no livro ele diz, olha, essa teoria diz isso, essa diz isso, essa diz isso. Mas a maioria dessas teorias concordam que, aparentemente, existe aí uma multidimensionalidade, tá? São várias teorias que ele vai trazendo, não vou me lembrar aqui todas. E a parte de ser imparável conecta muito com o vídeo, se eu não me engano, o vídeo número 79 que eu fiz, que é sobre o movimento, rapaziada. Quando a gente se movimenta, a gente começa a aflorar cada vez mais nossa intuição. Eu tava sem ideia nenhuma para vídeo. Ideia nenhuma. Porque eu também tava um pouco sem vontade de fazer. Por inúmeros motivos. Que eu também citei nesse outro vídeo. A partir do momento que eu me dispus a gravar, liguei a câmera e gravei, e depois liguei e gravei outro, cada vez mais ideias vieram na minha cabeça. Cada vez mais motivação veio na minha cabeça. Cada vez mais a minha mente ficou imparável, nutrida desse sentimento de ir para cima, de movimento, de, como o autor diz, dinamis. Dinamis é uma palavra grega que caracteriza esse sentimento, que hoje em dia não existe uma palavra muito boa no nosso dicionário para dinamis, mas seria o termo imparável. Paulo de Tarso citava muito a dinamis nas suas pregações aí. Paulo de Tarso, para quem não sabe, é o autor de praticamente quase todo o Novo Testamento, tirando os Evangelhos e Tiago e Pedro e o Apocalipse. Esse foi Paulo de Tarso. Então, rapaziada, Artha tem um paralelo grande também com alquimia. Ele faz essa metáfora com a alquimia e diz aí sobre transmutação, sobre como nós podemos transmutar, como podemos transformar o cobre em ouro. E basicamente existe também a metáfora de como o nosso corpo é alquimicamente, sendo, por exemplo, o nosso corpo físico, o ouro, sendo nossas emoções, nossos sentimentos, nossa mente, a esmeralda, e sendo o diamante, o nosso espírito, nossa coisa mais elevada. Quando a gente consegue alinhar os três, aí sim nós temos Artha. O ouro, a esmeralda, desculpa por ter confundido anteriormente, e o diamante. Porque quando a gente lembra da esmeralda é algo que parece ser acima do diamante, mas não é. Rapaziada, basicamente é isso. É um vídeo muito introdutório, assim. Eu certamente precisarei reler esse livro aqui, tá? Eu tenho marcado muita coisa aqui no livro. Vou mostrar aqui pra vocês. Tem muitas anotações aqui no livro. E estão sendo carregadas aqui. Vou ver se eu consigo mostrar rapidamente para vocês. Mas o livro trata muito sobre isso que eu falei, sobre crenças limitantes, crença de escassez, né? Ele aborda aí o fato de que muita gente diminui o sonho dele. Às vezes ele tem um sonho muito grande na infância, na adolescência, mas acaba diminuindo o tamanho do sonho para caber na realidade dele. Mas quando devia ser o contrário, né? A gente devia avançar na nossa realidade,
desenvolver mais nossa realidade para que o nosso sonho se enquadre nela. Aumentar nossa realidade financeira, aumentar nossa realidade intelectual, para que o nosso sonho caiba dentro dela. Não é diminuir o sonho, tá? Ele fala bastante sobre isso, sobre o fato de que a maioria de nós nos colocamos como vítima sempre, e isso talvez seja o maior dos problemas. Se fosse para mudar uma coisa, mudaria isso. Não se colocar como vítima, se colocar como criador. Tudo que acontece na sua vida é sua responsabilidade, foi sua criação, tanto para bom quanto para coisas ruins. Tudo, coisas que acontecem ao seu redor, tudo é culpa sua. Se coloque nessa posição de que você criou tudo que está ao seu redor, e aí você começa cada vez mais a se libertar. Outro conceito que ele diz, que eu acho muito interessante, que ele diz que se há algo nesse livro que é essencial, se fosse para ficar com uma coisa do livro inteiro, é o seguinte: o livro também tem uma parte bastante extensa sobre o lado financeiro. Não vou me estender agora sobre isso, só pega essa dica. Muitos cabalistas fazem isso, as igrejas também fazem você fazer isso, que é o seguinte: de tudo que você ganhar de dinheiro, pega 10% e investe. 10% e investe. No mínimo. O ideal é 20%, 30% de tudo que você ganhar bruto, investe. Mas no mínimo 10%. A mensagem que ele quer passar com isso é o seguinte: bruto, antes de você pagar imposto, que é você pagar o governo, o Estado, antes de você pagar as suas contas, que é pagar empresas e também o Estado, você tem que se priorizar, você tem que pagar a si mesmo, você tem que pagar o seu futuro. Você vai pegar 10% do seu dinheiro bruto e vai colocar em qualquer investimento. Qualquer investimento. Qualquer um. Mas uma coisa é fato: você nunca vai mexer nesse investimento. Aquilo ali, esse 10% é um agradecimento divino, um agradecimento por ter recebido todo aquele dinheiro. Você nunca vai mexer nisso. O autor até diz: se você tiver uma dívida e você tiver muito dinheiro nessa poupança aí, nessa carteira de investimento, você não vai mexer nela. Nunca. Você vai continuar ganhando dinheiro, vai continuar colocando 10% ali e vai continuar pagando a dívida. Mas sempre priorizando os 10% primeiro, até antes de pagar a dívida. Porque aí você está se priorizando. Você está mostrando para o seu subconsciente, para o seu inconsciente, para o universo, para o que caralho você queira chamar, desculpa a palavra, de que você é prioridade. Rapaziada, tamo junto e vamos pro próximo vídeo.